temos a oportunidade de chamar todos esses controladores, todos esses personagens institucionais, Ministério Público e Tribunal de Contas, e a sociedade, como sendo coautores, copartícipes de uma gestão administrativa. E isso ajuda muito o atuar da administração, porque você passa a ter um atuar com uma corresponsabilidade. A administração pública como um todo, estou falando também da administração pública, Procuradoria do Estado, Procuradoria Municipal, Câmara Municipal, Ministério Público no sentido administrativo, nós somos instituições ainda herméticas. Ninguém, aí eu estou especulando, tem talvez noção por que na Câmara Municipal de Vitória, por que na Prefeitura de Vitória, nós temos X setores, nós temos tantos funcionários em cada setor. Nós não temos, às vezes, um conhecimento prévio pelos órgãos de controle, pela sociedade, por que o prefeito, por que a Câmara Municipal, às vezes, autorizou e o prefeito deu seguimento à construção de uma unidade de saúde em determinado bairro, em detrimento de um outro bairro. Essas informações elas ficam aprisionadas dentro da administração. É lógico que também temos que mudar a cultura do cidadão, das pessoas, para que essas pessoas também busquem o acesso a essa informação. Vou tentar exemplificar isso que eu estou dizendo com uma coisa muito interessante, né, que ocorreu na faculdade que eu leciono, na Faculdade de Direito de Vitória. Fizemos uma pesquisa junto à Secretaria de Justiça. E os alunos eles têm ainda na cabeça aquela ideia das masmorras capixabas, né, os presídios do Estado do Espírito Santo. Melhoraram bastante, mas está muito longe ainda de ser o ideal. Mas os senhores sabem que, por exemplo, tem uma casa de passagem construída no entorno de Guarapari. Pegando a BR, indo para Anchieta, quem passa no entorno lá de Guarapari, vê a casa de detenção. Casa de passagem? Como é isso? Esqueci o nome. CDP, detenção provisória. Isso aí, obrigado. E ali, quando foi construída aquela casa, correu um boato de que estaria sendo construído ali porque era para fomentar a indústria do carro-pipa, que era a máfia do carro-pipa, porque só um Estado mesmo, muito incompetente, constrói um CDP num local que não chega energia, que não chega água. E aí talvez o Tribunal de Contas vai abrir um processo de investigação, o Ministério Público vai abrir um inquérito civil, os deputados estaduais vão fiscalizar e todo mundo começa, toda aquela euforia, nossa, é muita incompetência junto, etc, etc. E aí o secretário de Justiça foi dar uma palestra na faculdade e um aluno fez essa pergunta para o secretário. Senhor secretário, por que se constrói um presídio ali, uma casa, um CDP ali no entorno, onde não tinha energia, onde não tinha água? É para fomentar a máfia dos carros-pipas? Aí o secretário, bom, se está fomentando essa máfia, primeiro eu não sei se existe essa máfia. Mas o fato é, nós queríamos construir o CDP em tal local. Aí veio a comunidade e não deixou construir o CDP ali. Fomos construir em outro local. Aí veio, salvo engano, o Ministério Público, alegou questões ambientais. De forma correta. Aí fomos para tal local. Aí vieram os deputados representando. Resumindo, ninguém quer ter como vizinho um presídio. Tivemos que ir para longe. Assim como ninguém quer ter como vizinho uma delegacia. Talvez até mesmo um hospital. A gente quer um hospital perto, mas que não seja do lado da nossa casa, porque vai causar um transtorno muito grande para o trânsito. Essas informações, pergunto eu, estão disponíveis no site da Sejus? Que tentou se construir ali, não conseguiu, tentou se construir acolá, não conseguiu? Não, isso não tem. Mas é lógico também, se essas informações estivessem ali, talvez o cidadão não iria atrás. Pode ocorrer.
Mas também ele não vai atrás, porque essa informação nunca ali esteve. Por que ele vai pesquisar por uma coisa que sabe que não tem? Aí o promotor fica mandando da comarca do interior, da capital também, um monte de ofício, todo dia pede cópia de um processo para o vereador, quer saber se fulano trabalha, qual a carga horária dele, se fulano está de licença, se não está de licença, quanto que pagou na conta de energia, etc. Agora, no próximo ofício, senhor promotor, acesse o nosso site, está aqui, você vai ver todo o processo, pronto. Porque na hora que a gente não tem informação, isso é na nossa vida privada, a desconfiança gera incerteza, a incerteza gera a criação de problemas. Agora, se você tem aquela informação ali já pronta, pronto, não tem mais o que discutir, a informação está dada. Então, abstraindo todas essas questões, se vai economizar energia, se vai afetar a vista, se não vai, a digitalização ela é importante porque chama toda a sociedade para ser coautores dos atos da função administrativa de uma administração pública. E aí, quando nós, dentro da administração pública, e aí agora falando mais um pouco da minha área, dentro da advocacia pública, e aí a advocacia pública dentro da Câmara, dentro do controle, ou dentro da contabilidade do município, ou da contabilidade da Câmara, nós somos fechados. Isso por quê? Porque hoje eu consigo saber como que o STF entende de determinado assunto. Eu acesso o site e vejo as decisões do STF. Eu sei como que o TCU pensa. Eu sei como o STJ pensa, o TJ pensa. Agora, e como que pensa a Procuradoria da Câmara Municipal de Vitória? Como que pensa a Procuradoria do Estado do Espírito Santo? Como que pensa a assessoria administrativa do Ministério Público? Quando eles contratam um processo lá por inelegibilidade, como é que eles fazem? É diferente do que nós fazemos aqui? Eu quero fazer certo, doutor promotor, mas eu quero saber como é que você faz. Eu posso acessar o seu processo e ver? O doutor Rafael disse que a gente está nesse caminhar. E na hora que nós estamos fechados, isso impossibilita o diálogo, ou seja, as academias, da contabilidade, do direito, da administração, da gestão de pessoas, não conseguem visualizar como que nós estamos administrando, de repente, para dar uma boa ideia ao presidente Gandini. Vejo que a sua distribuição de pessoas aqui não está de forma ideal, por isso, por isso, por isso. Ele olhou, viu o relatório da controladoria, viu o fluxo de processos, eu acho que seu processo está tramitando muito. Não, nós somos fechados. É lógico que, quando a gente fala isso, a gente sempre pensa, nossa senhora, se abrir dessa forma que antes está dizendo, amanhã vai ter todo mundo aqui, vai estar todo mundo aqui, vai fazer fila de gente palpitando. Que seja, na hora que tivermos fila, vamos distribuir senhas. Esse Anderson não sabe o que está dizendo. Bom, talvez eu realmente não sei. Mas eu só vou compartilhar uma experiência com vocês. Lei da Transparência, meados de 2011. Quando veio essa Lei da Transparência, o Estado de São Paulo imaginou que iria parar a administração por conta da Lei da Transparência. Nós também, aqui no Estado do Espírito Santo, imaginamos que iríamos parar, que a gente só ia ficar agora tendo que dar informação para a população pedindo, etc. Eu ouso dizer que talvez não aumentou em 20% as demandas, em média, de pedido de informação da sociedade por conta da Lei de Transparência, que permite agora qualquer cidadão pedir informação de qualquer coisa. Não preciso dizer por quê, e a administração tem que responder em prazo exíguo, de 10, 15 dias. Houve uma avalanche, teve fila no protocolo? Eu desconheço. É lógico que toda administração tem aqueles críticos, tem um adversário político, mas isso vai ter. Não foi a Lei da Transparência que aumentou ou diminuiu esse comportamento social. Então, eu acho que a transparência, deixando de fora essas críticas de gastos ou não, tende a contribuir em muito para uma gestão eficiente e uma gestão de um país republicano, onde, dentro de um republicanismo, se espera que a sociedade realmente participe da administração da coisa pública. Nós tenhamos cidadãos efetivamente ativos.
cidadãos que possam acompanhar um processo de contratação da Câmara de Vitória, uma contratação de reforma do plenário, uma contratação de um plano de gestão de pessoas, uma contratação de uma empresa para realizar um plano de cargos e salários, de cargos e remuneração, de cargos e vencimento para os servidores públicos e que todos possam ver, todos possam contribuir para isso. E o processo virtual, o processo digital permite essa situação. Para encerrar, eu gostaria de dizer aqui para vocês apenas um trecho do voto, e achei isso muito interessante, um trecho do voto do ministro César Peluso na ação direta de inconstitucionalidade 3367. Nessa ação direta de inconstitucionalidade se discutia se o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, se ele era constitucional ou se ele era inconstitucional, né, a criação do CNJ, porque nós teríamos, então, agora, dentro do Poder Judiciário, pessoas que não eram juízes, e isso seria um absurdo, né? Compõe o Conselho Nacional de Justiça representantes da OAB, representantes do Congresso Nacional, né, membros do Ministério Público. Então, você tem ali um colegiado plural que não só de magistrados. E se discutia, então, se isso era ou não possível com a emenda constitucional 45 de 2004. O ministro, então, César Peluso, assim se manifestou. Abre aspas. Não for impróprio, eu até diria que já não devem agora sentir-se lá confortáveis os advogados e os membros do Ministério Público, porque, com o assento dos seus representantes no Conselho Nacional de Justiça, estes membros se despem da cômoda posição de observadores, críticos, para se converterem em corresponsáveis formais pelos rumos do Judiciário. Então, eu achei uma afirmação muito salomônica, né, no sentido, OAB, Ministério Público, vocês gostam de criticar o Judiciário. Então, por favor, agora, sentem-se aqui e sejam corresponsáveis pela gestão deste órgão. Então, eu acho que com esse ato, parabenizo aqui novamente, presidente Gandini, este ato você está conclamando a sociedade, é lógico que isso será gradativamente nesse processo de digitalização, virtualização do processo. Você está convidando a sociedade, convidando esse controle social a serem corresponsáveis da gestão, não do Fabrício Gandini, que passará, mas da Câmara Municipal de Vitória, ou seja, da administração daquilo que pertence à sociedade. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa se me alonguei na fala. Um bom dia. Muito obrigado. Vamos convidar, então, para dar continuidade ao nosso evento, para o uso da fala, a diretora técnica da Prodeste, doutora Marciane Ribeiro Antunes Lima, vai falar sobre a utilização da certificação digital na administração pública. Doutora Marciane. Baixar um pouquinho, né? Muito baixinho. Parece melhor. Obrigada, Nelson. Bom dia a todos. É um prazer estar nesta casa, representando aqui o Prodeste, também um órgão público. Meu nome é Marciane, agradecendo realmente essa oportunidade de a gente discutir um tema tão importante, né? O Prodeste, para quem não... Bom, podemos aguardar ali, Marcos? Isso. Prodeste, só para dar uma introduzida, quem não conhece,
O Prodeste é o órgão do governo do Estado, né, que trabalha com a área de tecnologia. Foi criado em 1970, era uma empresa, depois foi transformado em autarquia em 2004. Vamos passar. Bom, nós temos 2 decretos muito importantes aqui que envolvem o trabalho do Prodeste, né, que é um decreto que dispõe sobre o serviço de certificação digital no âmbito da administração pública estadual. É o decreto 2963 de 2012, né, onde o Prodeste fica designado a fazer a emissão de todos os certificados digitais no âmbito do governo estadual, o executivo estadual. Em 2012 também nós tivemos um segundo decreto, o 3130, de vital importância aqui para a área de tecnologia do Estado, porque ele institui a política estadual de tecnologia da informação e comunicação. E o Prodeste tem um papel essencial dentro do desenvolvimento dessa política de tecnologia. A ideia não é falar do Prodeste, não, a gente falar do que o Prodeste tem feito com certificação digital, mas apenas para a gente introduzir. Peço também desculpa a todos os presentes aqui pela fala. A fala não está muito boa, mas acho que vai dar para traduzir toda a mensagem, né? Hoje, o Prodeste é uma autoridade certificadora de 2º nível, ou seja, dentro da estrutura brasileira de chaves públicas, o Prodeste está autorizado a emitir certificados digitais. Somos de 2º nível, por enquanto, porque estamos subordinados a outras entidades. Nós estamos num processo de transformação do Prodeste numa autoridade de 1º nível. O que melhora isso numa autoridade de 1º nível? Melhora que os nossos custos para a emissão dos certificados vão diminuir consideravelmente, a gente não vai precisar comprar isso de um terceiro, e a gente vai ter uma condição de trabalhar com muito mais autoridades registradoras e difundir esse trabalho da certificação digital no âmbito do governo. Isso é bastante importante. Isso em função de projetos que o Prodeste está desenvolvendo, que a gente vai ter oportunidade de falar aqui nos próximos slides. Opa. Passaram 2 slides ali, alguns slides ali, um conjuntinho pequeno de slides. Não, ele está passando automático? Olha, que interessante. Não tem problema, eu falo sobre eles, independente disso. Pode voltar ao próximo, pode passar para o próximo. Pronto, pode ir ao próximo dele. Isso. Não tem problema não, pode ir ao próximo que ele estava parando. Pode passar essa parte. Isso, pode parar aí, pode, por favor. Obrigada, está ótimo. Bom, os slides que estão no automático ali, basicamente, já são do conteúdo que deve ter sido exposto aqui, que fala sobre certificação digital e por que o certificado digital. Basicamente, a gente precisa ter no mundo digital uma comprovação, né, da autenticidade de quem está fazendo uma determinada atividade, uma tarefa, quem está assinando, é uma autenticidade. Uma autoridade certificadora e suas registradoras vão trabalhar como cartórios, hoje registram, né, as assinaturas manuais que a gente coloca em documentos em papel. Basicamente isso. Esses slides estavam conceituando o Prodeste dentro deste contexto da certificação digital. Dentro do Estado, projetos sendo tocados pelo Prodeste hoje, trabalhando com certificação digital, nós temos 3 grandes iniciativas.
Vocês devem ter visto, provavelmente, uma boa parte, na mídia, uma propaganda sobre o cartão cidadão que o Prodeste lançou na semana anterior. Quem não teve oportunidade de ver, a gente vai falar dele aqui, né? E este cartão, ele é um cartão que todo cidadão do Estado vai possuir, vai receber de graça, né? E vai estar dentro de um projeto maior de modernização de toda a identificação do cidadão dentro do Estado do Espírito Santo. Começaram como 2 projetos e se uniram há cerca de 2 anos, dentro de um projeto chamado uma parceria público-privada para a modernização da identificação civil e criminal do Estado, né? Este projeto moderniza toda a parte de identificação civil dentro da Secretaria de Segurança Pública, né? E encontrou respaldo dentro do Prodeste na utilização de certificação digital e de serviços de governo, para vários serviços de governo. Uma outra iniciativa é o Portal de Serviços Eletrônicos, que também é tema deste encontro dentro do Legislativo. Este portal a gente vai falar a nível do Executivo, vocês têm ideia do que o Executivo está trabalhando a nível de serviços eletrônicos, e dentro de processos administrativos digitais, que também é tema aqui do encontro, né? Esses projetos, eles se encontram, porque um se apoia no outro. Para que a gente possa desenvolver serviços pela internet, a gente precisa de garantia, de autenticidade. E aí o cartão com certificado digital entra fornecendo este apoio. Podemos passar? O objetivo deste cartão e da própria identificação civil estar se modernizando é modificar, como eu falei, toda essa infraestrutura de identificação civil, que hoje fica a cargo do Departamento de Identificação, obviamente, dentro da Secretaria de Segurança, né? E a gente vai ter uma emissão, tanto da carteira de identidade, como já existe hoje, como de um cartão cidadão. Esse cartão cidadão que o Estado está trabalhando, ele é um modelo do Registro Único de Identidade Civil, que é o RIC, do governo federal. Ficou bem, voltou à tona, né, com os problemas de fraudes com a questão do pisolato, há meses, né, atrás. Esse tema voltou à mídia, né, e o RIC voltou a ser questionado, e o governo federal já pediu um prazo para dar continuidade a esse projeto. Esse projeto está sendo tocado aqui dentro do Estado do Espírito Santo, em paralelo ao projeto do governo federal, dentro de uma parceria público-privada, e o Prodeste está trabalhando neste projeto com a certificação digital para todos os cidadãos. Tá? O cartão cidadão, como anunciado no jornal na semana passada, já está em andamento. É um projeto piloto, do qual o próprio Prodeste participa, a própria Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação. Para situar por que precisa mexer nessa área de serviços públicos e serviços eletrônicos, a gente fez uma breve descrição de como são os serviços públicos hoje. Aqui está escrito Espírito Santo, mas isso é no Brasil. Nossos serviços hoje são assim. O cidadão tem que se deslocar para a maioria dos serviços, até para aqueles que ele não precisaria se deslocar. Os controles dentro dos âmbitos públicos não são automatizados, né? Então, a gente tem mais possibilidades de problemas, de erros, de fraudes. Nós temos filas para ser atendidos dentro do serviço público, e o atendimento ainda é lento, e também é lenta a recuperação de informação dentro do serviço público. Isso é uma situação vivida hoje. Falo do Estado, porque é onde nós estamos, mas isso é uma situação nacional ainda, né? Podemos passar. Agora, dentro do serviço eletrônico, nós temos um problema a resolver: identificar o cidadão. Eu tenho que garantir a titularidade daquele que está acessando o serviço, né, e que está recebendo. Imagine que eu estou fazendo
tramitando um processo meu junto à saúde, por exemplo, em qualquer nível, posso ter uma doença específica que não desejo que seja transmitida a qualquer pessoa, a informação, né, de determinada doença, e por um problema no trâmite, essa informação vá para a pessoa errada. Imagine uma documentação sigilosa, imagine qualquer outra situação, né, de renda que possa vir a chegar ao destinatário errado, porque eu não sei exatamente, eu não tenho a garantia de quem está pedindo e de quem deve receber. Quais são as soluções que a gente tem para isso? A gente tem que ter uma garantia de autenticação, de identificação. Usar só o certificado digital por si só não resolve nada. A gente tem que ter projetos que estejam utilizando essa tecnologia, provavelmente junto a outras, inclusive. Dentro da própria PPP, a certificação digital é uma tecnologia, outras tecnologias estão sendo usadas, como reconhecimento de voz, íris. A certificação digital é uma parte do apoio, num conjunto de projetos para que isso melhore. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, para quem não conseguiu acompanhar na mídia, né, esta PPP vai entregar um cartão cidadão. Esse padrão e o layout é nacional, muito embora o cartão nacional ainda não exista, mas nós procuramos seguir. O Prodeste vai ser o responsável por este fornecimento de certificação digital, né, e o Departamento de Identificação, em suas unidades, vão ser autoridades registradoras que poderão emitir os certificados para todo cidadão assim que for emitir uma carteira de identidade. Ele emite a carteira de identidade e emite também um cartão com certificado e com uma série de informações a mais que estarão contidas dentro do contexto deste projeto. Este projeto vai ser mais bem apresentado e mais explorado dentro do âmbito da Secretaria de Segurança, por isso a gente não vai se deter tanto aqui, mais de passar a informação para vocês. Esta é uma figura do cartão cidadão. Ele é o modelinho seguido no cartão RIC do governo federal. Voltando a frisar, o RIC ainda não está em execução. O nosso cartão já em projeto piloto. Tá? E esse cartão vai poder permitir acesso a vários serviços dos setores públicos nas suas mais variadas gamas de serviços. Podemos passar? Esse cartão, ele tem uma peculiaridade, ele tem 3 chips. Nosso cartão de banco tem um chip que tem informação de banco, certo? Nossas informações do banco. Esse cartão tem 3 chips. Um desses chips, ele tem o certificado digital, que vai poder ser usado nas transações eletrônicas, nos processos administrativos, né? O outro chip, ele tem dados biométricos, vão ser gerados pela Secretaria de Segurança, logicamente, né? Mais as outras informações. E vai ter um chip também para serviços públicos, um chip especial, né? E esse terceiro chip, eu posso ter informações básicas de serviço, de educação, transporte, né, de segurança, de saúde, alguma chave para o meu acesso à farmácia pública, né, alguma chave para o meu acesso ao serviço de carteiras de motorista, ou algo no Detran que eu preciso fazer em especial, ou o meu consumo de vale-transporte dentro da parte da escola. Tem controle de merenda, né, controle de acesso, enfim. São variadas as informações que podem estar nesses chips. Inclusive, o cartão modelo que a gente anunciou na semana passada já é com esses chips. Tá? À frente, o verso do cartão. Opa. Isso, à frente, o verso do cartão, o chip. Podemos passar. E esse cartão vai abrir a possibilidade
de ter acesso a N serviços, como eu citei aqui, da cultura, educação, cidadania, saúde, transporte, segurança. Vários tipos de serviços poderão ser acessados por esse cartão. Lógico que todos esses projetos que vão dar acesso a esses serviços serão desenvolvidos. Os projetos ainda não estão prontos. O piloto do cartão está em execução. Por exemplo, com acesso à sede do Prodeste. Um dos acessos que nós vamos fazer é o acesso do servidor público à própria sede de trabalho com a certificação digital. Só para exemplificar, os serviços públicos não se esgotam de maneira nenhuma nisso que a gente está falando aqui. Acesso às escolas, a merenda, a própria carteira de estudante, a frequência, nota, passe, hospital, a própria identificação do cidadão, porque eu vou poder estar com o meu cartão cidadão, se eu for abordado por uma unidade, uma viatura da polícia, uma unidade da polícia, ele vai entrar com aquele cartão ali em contato com o computador de bordo da polícia, e ele já vai saber quem é a pessoa, identificar, ter todas as informações que estão na identificação civil da Secretaria de Segurança, logicamente, né? Eu posso fazer pedido de medicamentos, né, agendar entregas, uma série de serviços, né? Bom, voltando a um segundo tópico, nós falamos da certificação digital e de um cartão para o cidadão capixaba que tem certificado digital e que o cidadão não paga por esse cartão. Esse cartão vai ser fornecido de graça para o cidadão, né? Para que toda essa parafernália de infraestrutura tecnológica? Para serviços, com certeza. Então, nós vamos falar agora do portal de serviços que está sendo pensado dentro do governo. Falando governo aqui, bem entendendo a área executiva, né, o poder executivo do governo estadual. Hoje, o cidadão tem que se deslocar para cada uma das coisas que... A maioria das coisas a gente tem que ir, né, gente? A gente tem que ir lá, pegar uma fichinha, tem que ser atendido, né, para comprar passe, a gente para pegar remédio ou para agendar exame. Às vezes a gente não consegue nem fazer uma agenda, né, para todas as coisas que eu citei aqui de escola, né? Tudo isso a gente faz pessoalmente hoje. Num portal de serviços, vários desses serviços a gente vai poder fazer pela internet. Pela internet como? Eu posso entrar no site de alguém e fazer? Hoje você pode entrar no site, por exemplo, do Detran e pegar alguma informação, certo? Você pode entrar no site da Junta Comercial e pegar alguma informação sobre a empresa. E assim vai, você pode entrar em vários sites. Obviamente que para você fazer isso, você tem que saber aonde você vai procurar o serviço. Isso não é muito óbvio para o cidadão, porque o cidadão, na realidade, ele quer resolver o problema. Se esse problema vai ser resolvido pela Junta Comercial, se vai ser resolvido pelo Detran, isso tem que ficar transparente, ele tem que ter uma forma de pedir o serviço e o governo atender esse pedido dele. Olha, mas se você abrir empresa, tem que passar por Junta, tem que passar por Fazenda, tem que falar, vai fazer um pedacinho no site do fulano, um pedacinho no site do ciclano. A ideia do portal é abstrair esses pedacinhos, é montar uma estrutura que preste o serviço ao cidadão, ele pede o que ele precisa, né, e o portal encontra essas informações dentro dos órgãos públicos. Por isso, a forma de portal. Ele é mais do que um site de qualquer órgão público. E aí ele entra como portal, por quê? Porque ele entra com uma interface padrão. Hoje, se a gente entrar no site do Detran, depois da Junta Comercial, depois da Secretaria de Saúde, né, vão ser sites diferentes, né, com formatos diferentes. Eu tenho que entender como eu acho as coisas nesse site. Às vezes eu tenho que recorrer ao mapa do site para encontrar uma informação que eu preciso e gasto muito tempo fazendo isso. O portal ele vai ter uma interface padrão e os serviços de uma forma mais legível para o cidadão, de forma que ele não precise entender todo o trâmite de cada órgão,
né? E ele vai usar o certificado digital para acessar esses serviços, garantindo que ele é ele mesmo. Por isso, ele não vai precisar ir pessoalmente assinar documentos, exceto para as coisas que precisam ir. Por exemplo, fazer o exame de sangue. Não tem jeito, eu posso até agendar, mas fazer eu vou ter que ir, né? Pegar o resultado, não. E tem uma série de coisas que eu consigo fazer. Consigo fazer a partir do meu computador e também consigo fazer a partir de dispositivos móveis, que é o próximo slide. Né? Eu posso resolver várias coisas a partir do smartphone, do tablet. Né? Hoje, a maioria dos sites governo, elas têm uma restrição de serviço à utilização da internet num computador fixo, né, com pouca mobilidade para o cidadão. Então, se eu estou na rua e preciso fazer algum pedido ou interagir com o governo, eu tenho um nível de dificuldade que o governo precisa vencer, colocando isso em plataformas móveis. Para tudo que a gente colocar de uma forma não presencial, a gente tem que agregar um nível de segurança, né, e dar credibilidade, porque se o cidadão entender que ele não vai estar seguro, ele não vai fazer o serviço na forma remota. Mas a gente já tem N exemplos, né, no Brasil, especialmente, de como isso foi vencido. Banco é um exemplo. Né? Pouca gente faz serviço presencial em banco. Eu, pessoalmente, não gosto do serviço presencial dos bancos, eu prefiro resolver pela internet. Os bancos têm os certificados digitais, têm tokens, né, para garantia, e é muito mais rápido resolver pela internet. Né? A Receita Federal também foi, ao longo do tempo, diminuindo esse estresse em relação aos serviços digitais, né, com obrigatoriedades paulatinas de entregas de declaração de imposto de renda, e depois com o ECAC abrindo um portal de serviço todo digital, onde as pessoas passaram a confiar e passaram a não ter deslocamento físico para resolver uma série de coisas. Vários serviços dentro do Estado. Hoje tem coisas simples para o Estado que talvez o cidadão não tenha ideia de como é importante resolver. Atualizar o endereço único. Né? Onde mora o cidadão tal para eu ofertar um serviço para ele. O Estado é só demandado, mas o Estado poderia ofertar serviços ao cidadão. Podemos ofertar isso de forma digital, onde ele está, o que ele precisa. Né? Então, essa questão de atualização de endereço torna-se um componente muito importante dentro da administração estadual. A parte de solicitação de documentos é típica de serviços de portal. Emissão de certidão também é muito típica. Marcação de consultas, né, a requisição do medicamento, a própria matrícula, que hoje é presencial, pode vir a se transformar num processo eletrônico, porque o cidadão tem como se identificar, o pai tem como se identificar, ele tem como identificar o filho também. Bom, essa parte encerra uma apresentação do portal, fazendo rememorando os 3 itens que a gente comentou lá no início, que era um cartão cidadão para o cidadão capixaba, um portal de serviços para o cidadão capixaba, e agora a gente fala do 3º item, que estava no slide inicial, que são processos administrativos digitais. Essa é uma iniciativa dentro do Poder Executivo. Sei que essa iniciativa também está aqui no Legislativo. O Judiciário saiu à frente no país em relação a processos digitais. Eu vou me ater aqui a falar como a gente está tratando isso dentro do Poder Executivo, porque os outros temas, com certeza, foram e serão, na próxima palestra, também explorados neste contexto de processos digitais. Né? Hoje, dentro do Estado, tudo que a gente faz, a gente tem que protocolar, inclusive o cidadão, quando pede alguma coisa ao Estado. Internamente, todo servidor público, né, já está acostumado com a ideia do protocolo, né, e do trâmite do documento em papel, a maioria dos casos. Temos vários cases que estão modificando isso, inclusive desta casa, que vai ser discutido.
Mas este processo é um processo que gera uma burocracia enorme dentro da estrutura pública. Hoje, nosso trâmite dentro do Executivo é em papel, é lento, todo mundo sabe, né? Temos um gasto com armazenagem, temos dificuldade de recuperar informações que estão em papel, temos um alto custo para esse processo, não há processos padrão, porque se é feito em papel, o órgão tal faz de um jeito, o outro faz do outro, né? Não há um padrão para que os processos tramitem, né? Apesar de ter as determinações legais, tem que ter autorização, tem que ter, né, se for compra, tem que ter empenho, mas a padronização fica muito deficiente e ainda tem necessidade de transportar documentos de órgão para órgão. Dentro do Poder Executivo, por exemplo, um processo, qualquer órgão que esteja comprando um equipamento de tecnologia, tem que mandar o processo dele ao Prodeste, para o Prodeste analisar. Tem que mandar à Secretaria de Controle e Transparência para ela analisar. E provavelmente vai mandar à Procuradoria-Geral do Estado para ela analisar. Então, o processo se desloca de maneira física, isso é muito lento. A solução, mais uma vez, como a gente falou na parte do serviço, são projetos com uso de tecnologias. Tecnologias são várias, né? Inclusive a certificação digital, para garantir a autenticidade de quem está utilizando esse processo, certo? A gente tem uma lei de transparência também a atender dentro desse processo de governo eletrônico. Nós temos alinhamento também com toda a parte do CONARC, do Arc Brasil, né? E temos sistemas legados para serem integrados a esse processo. Então, a tarefa é grande, não é simples. Não é simplesmente, olha, vamos informatizar uma parte de processos dentro do governo. Nós temos várias necessidades a serem atendidas. Pode passar a próxima, que ele vai montar a imagem. Então, nós temos problemas de... Pode voltar? Temos problemas de celeridade, problemas de economia. Já tudo está isso falado, só para repetir, frisar, de padronização, e a gente ainda agride o meio ambiente com todo o processo em papel que a gente faz hoje, né? E hoje a gente precisa de oferecer um conforto também para o cidadão, além de facilitar o trabalho do servidor. Se o trabalho do servidor público é lento, ele não consegue fazer com rapidez, com certeza também o resultado ofertado para o cidadão não foi muito bonito, não ficou muito bacana. Só para vocês terem ideia, dentro do projeto no governo executivo, fora o retorno que a gente já colocou aqui, de rapidez, de melhoria, de segurança, né, nós estaríamos aqui com o que a gente gasta hoje, isso são dados reais, levantados dentro do Poder Executivo, numa faixa de 430 mil processos físicos por ano, esses processos que estão constantes do sistema de protocolo atual, né? Informatizando isso, a gente consegue uma economia gigantesca aí em papel, dá para imaginar ali, quase 3 milhões e meio de papel, no consumo de papel, economia em espaço de armazenagem, 14 mil metros de armazenagem, fora o que a gente economiza aí em árvores, em água, né? E o tempo que não está medido aí, economia do tempo, mas é um processo realmente que ele se paga. Dentro do nosso projeto, o processo se paga em 3 anos e meio. O processo de virtualização de processos administrativos, só de processos administrativos. Antes de encerrar, eu queria fazer uma retrospectiva com vocês dos 3 itens que a gente está trabalhando para conseguir chegar dentro, né, dessa expectativa de solução, porque, lógico, que os números apresentados são expectativas. Os projetos, eles têm planos para serem executados,
a modernização de um processo dentro de uma estrutura governamental não é simples. A garantia de autenticidade através da certificação é parte dela, isso não é tudo, né? Levar essa estrutura a funcionar no mundo digital é uma tarefa também grande. Eu imagino que isso esteja sendo, né, percebido por todos. Nós estamos acostumados com o papel. Vou contar uma rápida história. O tempo acabou, Marcos? Uma rápida história. Nós tivemos uma experiência junto à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo de modernizar a junta comercial, implantar processos administrativos e tratar todos os processos no mundo digital. Utilizamos certificação digital, utilizamos várias estruturas, e quando o projeto ficou pronto no seu modelo piloto, os usuários chegavam aos seus computadores e sentiam falta do processo em papel para eles olharem, inclusive para fazer inputs dentro dos outros sistemas. Falou, não, mas eu preciso, esse negócio não vai dar certo. Eu preciso de ter o papel aqui, o digitador não consegue entender o que está aqui. E, no primeiro momento, eles pegavam as imagens digitais dos processos, imprimiam, olhavam e começavam a usar o sistema. Isso gerou alguns dias onde foi permitido ao pessoal fazer isso, pegar o que era digital, imprimir, para poder voltar para o mundo digital, e aí botou-se um ponto de finalização. Olha, agora não pode mais imprimir. Ele já está digital. Vamos trabalhar no mundo digital. E hoje a Junta Comercial trabalha muito bem com isso, trabalha com certificação, certidões são digitais, livros são digitais, internamente processos administrativos também estão tramitando no mundo digital. A Procuradoria-Geral do Estado também tem uma iniciativa muito bacana em cima de processos digitais, mas quebrar as barreiras está muito além de colocar uma tecnologia. E isso é uma tarefa que a gente deve contemplar nos nossos processos de migração. E até do próprio cidadão, porque o cidadão... Eu sou cidadã, enquanto não estou dentro do Prodeste trabalhando como servidor público, e quando eu preciso pedir alguma coisa, né, vou pegar a maneira mais simples. Se isso tiver uma dificuldadezinha, eu vou criar uma barreira naquele serviço. Esse serviço não serve. Então, quebrar essas barreiras é uma parte muito importante do processo, e, às vezes, a gente pode deixar um pouquinho de lado dentro do nosso tempo e do nosso custo para tratar o processo. Porque a tecnologia a gente tem, não tenho dúvidas, que tem tecnologia para tudo, tem certificação digital, a PPP vai entrar aqui, entrando com um suporte tecnológico para o governo do Estado, fabuloso dentro da Secretaria de Segurança, e vai estar disponível para todo mundo, mas quebrar barreiras é mais, né? Então, no dia a dia, né, pensar a forma do cidadão, uma outra forma de oferecer o serviço, com as mesmas ferramentas tecnológicas, mas uma outra forma de oferecer o serviço. Quero agradecer novamente, colocar o Prodeste à disposição deste Legislativo, tá, doutor Gandini, toda a equipe que está aqui, e que a gente se sente muito orgulhoso de estar aqui, podendo compartilhar com vocês essas informações. Muito obrigada. Obrigado. Antes de continuar o nosso evento, gostaria de agradecer a presença e registrar Roberta Nilman, consultora parlamentar da Assembleia Legislativa, Mara Jane Langa, presidente da CPL, pregoeira em Cariacica, também ao Eirivan, assessor de TI em Fundão. Dando continuidade, convidamos, então, para fazer uso da palavra, o senhor Marcos Pontes de Aquino, diretor comercial da Agape Consultoria. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal
de Vitória, vereador Fabrício Gandini, excelentíssimo senhor procurador do Estado, Anderson Santana Pedra, os ilustríssimos senhores César Juliano, diretor do Departamento de Documentação e Informação, e o senhor Everson Montibeler, diretor de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de Vitória. Bom dia a todos os senhores, servidores da Câmara, servidores e vereadores de outras câmaras municipais aqui do Estado, pessoas que também estão aqui de outras empresas, prestigiando esse evento que é um marco para a Câmara Municipal de Vitória. Bom, pessoal, antes de falar efetivamente sobre a solução, gostaria de apresentar a nossa empresa. A gente atua no mercado desde o ano de 98 e a gente tem como objetivo desenvolver aplicações para a web, serviços técnicos voltados para a área de TI e capacitação e formação de servidores públicos nas esferas municipal, estadual e federal. Bom, ali são alguns exemplos de aplicações web desenvolvidas pela Câmara Municipal, pela Agape Consultoria. A gente tem o portal do Legislativo, portal para a Prefeitura, sistema de protocolo, GED, e o que a gente vai falar especificamente hoje é um sistema denominado Câmara Sem Papel. Bom, em relação aos serviços, a gente tem uma atuação muito forte nessas áreas, que a gente chama de compilação de leis, que é a compilação de atos normativos, gestão documental e mapeamento de processos. Rapidamente falando o que é compilação de leis, a gente faz uma distinção entre uma lei digitalizada, é aquela lei que está apenas com a imagem, onde a gente não pode ver se houve alguma alteração naquela lei que está sendo acessada, e no próximo slide a gente tem a mesma lei, agora no formato editável, e a gente chama de lei compilada, de forma que um ato normativo que tenha sido alterado por uma lei posterior será visualizado pelo cidadão, pelo usuário, aquela alteração, informando que a lei foi alterada, o dispositivo foi alterado por uma lei anterior. Então, esse é um trabalho que a gente tem realizado aqui no Estado, em São Paulo e Rio de Janeiro, e a gente tem, assim, em relação a esse serviço, o prazer de falar que municípios como Vitória já utilizam esse serviço, e municípios como Irupi, que fica lá no extremo sul, divisa com Minas Gerais, perto de Ibatiba, já utiliza esse mesmo serviço. Então, são serviços desenvolvidos pela Agape, a compilação de leis proporcionalmente. O Estado do Espírito Santo é o que mais tem leis compiladas. Hoje a gente tem mais de 40 municípios que já publicam as leis no formato compilado. Isso para a gente é uma grande honra, porque a gente pôde contribuir com os legislativos e as prefeituras no que concerne à publicação de leis atualizadas para o cidadão. O serviço que a gente tem realizado também na Agape é um serviço de gestão documental. Daí é um de nossos clientes que tinha o arquivo todo desorganizado, dessa forma, caindo água, chuva, barata, rato, traça, e informações, processos de 2, 3 anos atrás, com a sua vigência ativa, e, infelizmente, a gente ainda encontra em alguns lugares, e a gente tem realizado esse trabalho de gestão documental, que engloba os serviços de elaboração de tabela de temporalidade, organização do acervo documental, digitalização, indexação, de forma que, no final, o arquivo organizado fica dessa forma. Então, é um trabalho que a gente tem realizado também na Agape, no que concerne a gestão documental. Bom, a gente também atua na área de capacitação de servidores, a gente tem uma atuação muito forte também para cursos na área do legislativo. A gente tem todas as áreas do conhecimento que são aplicadas à administração pública, mas em relação à área legislativa, a gente tem cursos de processo legislativo, a gente tem cursos sobre regimento interno, lei orgânica, enfim, é um conjunto de cursos que são aplicados diretamente para os servidores do legislativo. A gente atua
mais de 90% dos municípios já fizeram cursos com a gente realiza, em média, 30 cursos por ano. No ano passado, a gente realizou o nosso primeiro congresso de licitação, que teve a participação do vereador Fabrício Gandini na mesa de abertura, também com o presidente do Tribunal de Contas, na época eles eram apenas conselheiros, Domingos Staufner. Aí tem algumas fotos dos nossos eventos, daí do congresso, de licitação, pode passar. Daí um curso de contabilidade em Pedra Azul, curso de retenções tributárias, na área de contabilidade, gestão de compras, contratação eficaz, termo de referência e registro de preços. E o último grande evento que a gente realizou foi um curso de RDC, que é uma flexibilização da lei de licitações. A gente trouxe 2 professores de renome nacional, o professor Márcio Camaruzano e o professor Edgar Guimarães. Bom, pessoal, voltando então agora a falar sobre a área de tecnologia, referente à Agape, a empresa foi fundada em 98. Os primeiros serviços eletrônicos disponibilizados pela Prefeitura de Vitória, como Ligue Lixo, Disque Silêncio, segunda via de IPTU e ISS, foram realizados pela Agape. A gente realizou a primeira legislação compilada do Estado, foi em Cachoeiro de Itapemirim, em 2003. Hoje ainda muitos municípios ainda não têm esse serviço implementado, mas lá atrás, isso não estou falando só do Espírito Santo, não, estou falando em nível Brasil. Muitos municípios e estados da federação ainda não disponibilizam as leis compiladas, apenas digitalizadas. E em 2003 a gente já realizava esse trabalho. Em 2005 a gente começou a desenvolver sites e portais para câmaras municipais. A gente teve a honra de poder fazer o primeiro site de câmara em 2005, foi para a Câmara de Cachoeiro. E agora, em 2014, a gente, em parceria com a Câmara Municipal de Vitória, tem o prazer de apresentar esse projeto que a gente também entende ser um marco, não só para a Câmara, mas para a Agape, de transformação, que é o Câmara Sem Papel. Bom, hoje a gente presta serviço para todas as câmaras da Grande Vitória, que muitos dos nossos convidados são clientes da Agape. A gente atua em mais de 40 câmaras municipais, mais de 20 prefeituras, com atuação Rio, São Paulo e Minas Gerais. Bom, Câmara Sem Papel, a virtualização do processo legislativo. Esse projeto, pensado pela atual mesa diretora da Câmara Municipal, tinha como objetivo reduzir o papel da Câmara num subprojeto da Câmara Verde, mas que, junto com essa redução do papel, a gente pudesse melhorar a eficiência, pudesse aumentar a transparência para atender ao cidadão. Esse é o projeto Câmara Sem Papel. Bom, para implementar o projeto Câmara Sem Papel, a gente precisou analisar algumas leis para confirmar a possibilidade da implementação desse projeto. E a primeira lei, o primeiro ato normativo que permite a possibilidade do Câmara Sem Papel é uma medida provisória de número 2200, que confere presunção de veracidade jurídica aos signatários em relação aos documentos eletrônicos assinados digitalmente. Então, esse projeto é um projeto possível porque ele tem embasamento na legislação federal. Ponto. Então, a gente identificou o que seria possível fazer isso daí. Além disso, aqui o município de Vitória possui uma legislação que, de 2002, que permitia a integração de um sistema entre a Câmara e a Prefeitura, de forma que a tramitação entre esses dois poderes se desse de forma eletrônica. A gente já tinha essa lei municipal. Mas o mais importante para a implementação, e que foi efetuado aqui na gestão atual, foi a alteração do regimento interno da Câmara para que a protocolização
tanto dos vereadores quanto do Executivo, pudesse se dar de forma eletrônica. Então, houve a necessidade de se fazer alteração no regimento interno, prevendo a protocolização das proposições no formato eletrônico. Bom, e aí, revisando já o que todo mundo falou aqui, que a Marciane bem colocou em relação ao certificado digital, a gente precisa, aí na prática, numa linguagem menos técnica e mais comercial, entender o que é certificado digital. Na realidade, são documentos eletrônicos que identificam com segurança pessoas físicas ou jurídicas através da utilização de criptografia, assegurando sigilo e autenticidade. A solução implantada aqui na Câmara, ela previu que a assinatura digital de cada vereador estivesse nesse objeto aqui que a gente chama de token. Aqui está a assinatura do vereador. Aqui está a assinatura do servidor que participa do processo legislativo. Através desse token, um documento pode ser pode ser assinado eletronicamente, dando a ele validade jurídica àquele documento gerado. Então, não se fala em documento eletrônico documento eletrônico válido sem a utilização do token. E o que tem aqui no token? Tem a senha de cada pessoa. Então, aqui consta a assinatura, por exemplo, do presidente da Câmara, o vereador Fabrício Gandini. Para ele assinar uma indicação, para ele encaminhar um documento para o Executivo, ele precisa do token. Ele tem o documento digital, mas ele precisa também do token. Então, o certificado é isso. Ele dá validade jurídica a um documento assinado eletronicamente. E o documento assinado digitalmente é isso daí, é o documento com assinatura. No final da minha apresentação, eu vou mostrar para vocês o que é um documento assinado digitalmente. O interessante é a gente falar, quando a gente está acostumado com papel, falar sobre documento eletrônico. A gente tem percorrido os nossos clientes, visitado e falado sobre a solução da Câmara, mas o pessoal fala assim, mas como é que é isso? Como é que é? Cadê o papel? Não tem. O papel acabou. Agora o documento válido é o documento eletrônico. Bom, o projeto aqui na Câmara, a abrangência dele corresponde a todos os processos, tanto o administrativo e legislativo. E aí, por estratégia muito inteligente da mesa diretora, na pessoa do presidente vereador Fabrício Gandini e da equipe de TI, foi definido que o primeiro tipo de proposição que seria implementado seriam as indicações. Por que as indicações? Primeiro, 48% de todo o volume do processo legislativo aqui na Câmara corresponde à indicação. E não deve ser diferente nas outras câmaras. E é uma tramitação mais rápida. Bom, então, a gente hoje se encontra nessa fase de, estarmos em produção, toda a tramitação eletrônica das indicações. Os próximos passos corresponderão aos outros tipos de proposições, requerimentos, projetos de resolução, decreto legislativo, lei ordinária, projeto de lei complementar e emenda à Constituição. E, além disso, todos os processos administrativos. Então, a gente já está em produção. Hoje, quem acessar o site da Câmara de Vitória e for lá na produção legislativa, vai encontrar todas as indicações assinadas digitalmente. E se alguém vier aqui procurar a indicação em papel, não vai encontrar. Vai encontrar só no portal, nos servidores da Câmara. Quer falar? Não, só para registrar, as indicações dos 15 mil processos do ano passado, praticamente 6.800, quase 7 mil por indicações. Então, assim, a estratégia de começar pelas indicações é até para acostumar as pessoas também, e como é um processo, como você falou, mais simples, né? A gente
está massificando, junto aos usuários, a utilização do sistema através das indicações. Aí depois o projeto de lei vai ser tranquilo, que é um número mais reduzido. Então, pessoal, as etapas, né, do projeto foi a aquisição do sistema, que permitisse fazer isso daí. Depois, houve a necessidade de adquirir os certificados digitais. A Câmara Municipal fez uma licitação para adquirir os certificados digitais para todos os vereadores e para todos os servidores por onde o processo legislativo passa. Então, significa que foram em torno de 50 certificados, não é isso, Everson? Se não me falha, foram 50 certificados digitais, presidente? 40, mas nós vamos ter que ampliar um pouquinho 40, mais. Tendo que ampliar. Bom, a terceira etapa foi a implantação efetiva do sistema, com treinamento, tal, implantação e depois o treinamento dos usuários da Diretoria de Tecnologia da Informação e depois o treinamento para os servidores dos gabinetes de vereadores. E hoje, então, a gente está com esse projeto em produção, em funcionamento, aqui na Câmara de Vitória. Pode passar. Bom, fatores de sucesso do projeto. E aí aqui eu gostaria de registrar o mais importante, que foi a vontade política dessa mesa. O vereador Fabrício Gandini, à frente do seu tempo, pensou, não, a gente vai implantar. Falou, rapaz, como é que é isso? Não, a gente vai implantar isso daí. Não, mas e o pessoal, os vereadores? Porque sempre a gente tem... Não, o ser humano, como o Anderson falou, o doutor Anderson falou, tem medo de sair da zona de conforto. E aí a gente pensou, mas e o pessoal lá do gabinete que não vai utilizar o sistema? Não, vai utilizar, pode ir que vai. E numa atitude corajosa e numa atitude inovadora, o presidente bancou, junto aos vereadores e aos servidores da casa, esse projeto. É inovador no legislativo. Os senhores podem pesquisar em qualquer outra Câmara Municipal ou Assembleia do país, Congresso Nacional não está no nível que a Câmara já tem. Não que a Câmara tenha criado nada de extraordinário, porque a gente viu que a Marciane, diretora da Prodeste, citou inúmeros cases de sucesso aqui no governo do Estado. Mas no Legislativo, não. É difícil. Legislativo, tudo é diferente, né, presidente? Tudo é diferente. Aqui, todos os vereadores mandam, não tem um só, como no Executivo, como no Judiciário. Convencer, um é fácil, agora convencer aqui, são quantos vereadores? 15. É difícil pra caramba. Tenho certeza que ele foi bombardeado, mas bancou. E esse projeto não tem no Congresso, a Assembleia aqui, posso falar de cadeira, de experiência própria, ainda não implantou esse sistema. E aqui na Câmara de Vitória já é uma realidade. E eu me sinto orgulhoso de participar, de poder ter contribuído um pouquinho com a Câmara Municipal de Vitória. Porque o sistema é o de menos. O mais importante é ter a vontade política. Vencida essa vontade política, veio um outro fator de sucesso, que foi o suporte técnico e o comprometimento da equipe de TI. Não dá para implantar um projeto desse sem a equipe de TI. E aqui eu gostaria de parabenizar o diretor de TI da Câmara, Everson, que, no olho do furacão, assumiu a diretoria, ele é servidor efetivo, mas bancou também, tecnicamente, o projeto. Marquinhos, rapaz, me ajuda, não pode dar errado. Eu falei, não vai dar não, vamos juntos. Estamos juntos nessa batalha. E o pessoal, Renato, todos, eu não conheço o nome de todos os servidores de TI da Câmara, mas todos se envolveram, se comprometeram para que desse certo. Então, esse comprometimento da TI foi muito importante. Na semana retrasada, eu estava na Câmara de Anchieta e eu falei com a presidente, ela se mostrou interessada nesse projeto. Eu falei, presidente, se a equipe de TI não estiver envolvida, não passa. Também não vai. E o terceiro fator de sucesso, os usuários. Houve uma movimentação tão grande que todos os servidores, por onde o processo legislativo passa, se envolveram, se comprometeram e fizeram acontecer.
E aqui eu gostaria de destacar 2 setores que foram de fundamental importância aqui na Câmara, que é a Diretoria de Documentação e Informação, cujo diretor é o César, que é o responsável pelo recebimento de todas as proposições, e também do diretor do Legislativo, do DEL, o senhor Lauro, servidor efetivo aqui da Câmara há muitos anos, acho que é o servidor número 1, não é isso, presidente? Verdade. Vasta experiência. 70 anos. 70 anos, com 40 vasta experiência. de Câmara. 40 de Câmara. E, ó, que legal, hein? Camarada com 40 anos de Câmara, comprometido para que desse certo o projeto Câmara Sem Papel da Câmara de Vitória. Então, esses 3 foram os fatores de sucesso do projeto. Bom, agora eu vou dar um passo a passo, rapidamente, de como funciona o sistema. Primeira coisa, a gente precisa se logar nele. É um sistema normal, login e senha. Bom, aí a gente tem o primeiro módulo, que é o módulo de elaboração de proposição. A proposição, ela é elaborada no próprio sistema. Então, o vereador, o assessor dele, coloca lá a ementa, o assunto, a justificativa, do que se trata, e aí o próprio sistema gera o arquivo em PDF, que corresponde à nossa indicação em papel. Só que é um arquivo em PDF, não é mais em papel. Ele não fez no Word, imprimiu, assinou e foi lá no protocolo. Não é mais isso. Não. Mudou. Ele vai no sistema, digita, aperta lá, salvar, pronto, gerou o PDF. Depois que ele gerou o PDF, vocês estão conseguindo enxergar? Não, né? Não. Mas assim, eu imaginei que eu não estou conseguindo enxergar, imaginem vocês aí, que eu estou mais perto. Mas, enfim, depois que ele gerou o arquivo em PDF, esse documento vai para uma lista dos documentos que foram elaborados e que não foram assinados. Isso significa dizer que o assessor pode elaborar o projeto, a indicação, sem problema nenhum, mas ele não pode assinar. Só quem assina é o vereador. Como? Ele espeta o token no computador dele, informa a senha e aí assina. Próxima tela. Aí, só um instantinho. Aí o segundo módulo, que é o módulo assinador, que é o acesso ao sistema, é um módulo para assinar e a utilização do token. Nesse momento, quando o vereador pode passar, ele entra, informa o login, perdão, ele informa, espeta o token e informa a senha, aí sim o documento vai ser assinado digitalmente. Quando a gente desenvolveu o módulo assinador, a gente previu que o vereador pudesse assinar 3 tipos, ou melhor, os usuários poderiam assinar 3 tipos de documento. Primeiro, o documento inicial, que é a indicação, o projeto, a emenda, a proposta de emenda à lei orgânica. O segundo seriam os despachos, não tem aqui, a Comissão de Justiça para a elaboração do parecer técnico. Esse despacho também precisa ser assinado digitalmente. E o terceiro e último documento que ele assina são os anexos. Às vezes, existe a necessidade de você anexar um documento que não faça parte do sistema. Por exemplo, uma foto que o vereador anexou na indicação, ou um documento que chega de fora, enfim. Existe a possibilidade de assinatura, então, da proposição inicial, dos despachos e dos documentos anexos. Bom, depois que ele assina, ele envia para o setor de protocolo, onde será feita a autuação do processo. E aí tem uma coisa interessante, que o César, que é o diretor de documentação e informação, ele é muito esperto, sabido. Aí ele fala bem assim, ele tem 20 indicações para protocolizar e tem as meninas cadastrando os projetos de lei, né? Então tem 2, 3. Aí ele faz igual ao Flamengo, né? Vai na frente, pode ir fazendo.
Aí o Flamengo toma de 10, vai perdendo ponto, fica lá atrás. Aí no final, lá vou eu, agora é o Fluminense, hein? Aí aperta o clique, acabou, campeão. E é assim que César tem feito. Como a gente está trabalhando com um projeto de lei ainda na fase de papel e só as indicações de forma eletrônica, assinada digitalmente, ele ficou responsável pela protocolização das indicações. E aí ele ganha sempre. Não é isso, César? Mas, brincadeiras à parte, a autuação ficou muito mais rápida, porque o sistema ele consegue trazer todas as informações que foram geradas pelo vereador, pela assessoria dele, na fase de digitação e de cadastramento da indicação. Além de poder ser assinado simultaneamente, né? Que existe essa possibilidade, como, por exemplo, as indicações são aprovadas no plenário. Então, digamos que foram aprovadas 70 indicações no plenário. Você pode selecionar todas e assinar de uma vez só. Então, isso é que eu fazia isso individualmente era 2 folhas, uma por uma. Então, assim, o próximo presidente já não vai ter esse trabalho. Né? Ele não vai saber o que é isso, mas enfim. Essa funcionalidade não tinha no sistema, foi uma solicitação do presidente, ele falou, eu quero assinar tudo de uma vez, pode? Eu falei, rapaz, pode, né? Chorando, mas pode. E a gente não tinha previsto, e aí... no caso de alguns documentos. Claro documentos... Porque são aprovados... as indicações são iniciativas dos vereadores que geralmente são aprovadas. Raramente tem uma desaprovação. E se tiver, a gente seleciona ela separada. Então, assim, são documentos que não tem dificuldade nenhuma de aprovar de vez. Isso facilita, é opcional, além de ser opcional. Pode assinar uma a uma também. Isto é eficiência. Então, aí, depois tem o módulo de tramitação eletrônica, onde os vereadores e os setores legislativos interagem, mandando o processo para lá e para cá, sempre assinando digitalmente. Daí foi um arquivo do protocolo mandando para o DEL, Diretoria Legislativa. E aí, pessoal, o processo vai tramitando. E o mais interessante é que existe já um módulo disponível para a Prefeitura de Vitória, e eles só conseguem receber o processo se informarem o número do protocolo na Prefeitura, de forma que o vereador tem agora já, ao atualizar o arquivo, ao atualizar o banco de dados, a informação de como está a tramitação da indicação lá no Executivo. Pode passar. Esse é o módulo do Poder Executivo, que eles enxergam a base de dados da Câmara e podem interagir recebendo as proposições, no caso, as indicações. E aí, pessoal, é o documento assinado digitalmente. Quando eu estava fazendo a apresentação com o nosso gerente de desenvolvimento, Rogério, gerente de desenvolvimento da Ágape, eu falei para ele, rapaz, eu preciso mostrar para o pessoal como é que é o documento assinado digitalmente. Porque, para a gente, fala a verdade, é difícil, mas a gente é acostumado aqui, com o papel, a indicação está aqui, eu estou vendo, mas como é que é isso? Então, tem lá a indicação, e aí do lado esquerdo a gente tem as informações referentes à pessoa que assinou digitalmente, utilizando certificado digital. Com isso, esse documento digital tem validade jurídica. Bom, pessoal, aqui na Câmara a gente teve a oportunidade de praticamente todos esses serviços prestar aqui. A gente desenvolveu no passado o portal do Legislativo, a gente tem um sistema de processo legislativo, tem um sistema de legislação online. Os certificados digitais foi uma empresa terceirizada, mas compõe a solução. E essas informações elas precisam ficar em algum lugar. Então, essas informações aqui na Câmara ficam nos servidores, no servidor da própria Câmara, que tem uma infraestrutura de TI muito boa, mas a gente tem a possibilidade de colocar essa solução num servidor na nuvem. E aí a gente tem parceria com uma empresa aqui do Estado, que é a ISH, que faz esse trabalho de data center, e aí a gente pode oferecer uma solução completa para as câmaras municipais. Lembrando
que essa solução é uma solução acessível, e aí eu tenho um problema sério, assim, enquanto empresa, que o valor é pequeno. A gente tem alguns clientes em São Paulo, presidente, e eu fui lá na Câmara de Jacareí falar sobre a experiência da Câmara de Vitória e tal. Aí eu humildemente falei os meus valores, que eu pratiquei aqui, que aqui a Câmara o pessoal arrocha muito. Não aguento não, é muita economia para mim. E eu cheguei lá em Jacareí, eu tive as portas fechadas, porque lá a solução oferecida para eles começava em 650 mil, mesma coisa, 650 mil sem sistema. Mas se tivesse o sistema, era 1,5 milhão. Aí, quando eu fui lá com o nosso sistema, mostrando que fazia a mesma coisa, no final ia fazer... O cara falou, não vai funcionar aqui. Câmara de Jacareí, apesar de ter um recurso, um orçamento muito alto, é uma Câmara menor que a Câmara de Vitória. E aí eu tive as portas fechadas na Câmara de Jacareí, porque a solução é muito barata para eles. Aqui é justa. E aí, quando a gente pensou, presidente, numa solução justa, quando a gente pensou para que a Câmara de Ibatiba, a Câmara de Montanha, Câmara de Anchieta, ou qualquer Câmara aqui do Estado, Itapemirim, tivesse condições de implementar com pouco recurso, com valor justo. Então, não é uma solução que qualquer Câmara aqui do Estado tenha dificuldade de implementar, pelo baixo custo e pelo benefício que vai trazer para o Legislativo. E aí eu termino falando sobre os benefícios. O primeiro, vou falar assim de maneira geral, e depois eu vou passar a palavra para César, que ele tem os números reais aqui da Câmara. Primeiro é a questão da economia, que é um grande benefício, a gente não pode desconsiderar. Segundo, a questão da eficiência. Pode passar, por favor. E o terceiro, transparência. No que se refere à economia, a gente pode ter redução de custos. Tem redução de custos com papel, com tinta, com toner, cartucho de tinta, capa de processo. Enfim, uma série de... Se a gente for parar para pensar, eu vou deixar para o nosso amigo falar. Mas, passando a próxima... Passa também. Esses slides eu comi mosca. Seriam os últimos. Mas depois a gente volta nesses 2 slides. Eficiência. Volta um, por favor. Questão da eficiência, porque elimina retrabalho. Imagine, o pessoal do DDI, do protocolo, não vai precisar digitar de novo a indicação, ela já está digitada. O usuário do protocolo vai pegar aquela informação que foi digitada no gabinete e vai trazer para o sistema. Então, evita retrabalho, possibilidade de despachar e assinar processos de uma única vez. Atualizou o sistema, já atualizou a base de dados, já está no portal, enfim, aumenta a eficiência. Transparência, porque atende à lei de acesso à informação. Para vocês terem uma ideia, todas as proposições hoje da Câmara Municipal de Vitória estão disponibilizadas no site, inclusive com os documentos acessórios, que são os pareceres, redação final, autógrafos, está tudo lá. Todos os documentos estão lá. E aí eu gostaria de, mais uma vez, ter que enaltecer a gestão dessa casa, porque eu penso normal, mas tem gente que pensa lá na frente, né? Aí um cidadão aqui da Câmara faz um convênio com o Tribunal de Contas e fala bem assim, Tribunal de Contas, todos os processos de licitação que a gente fizer, você pode acessar durante a execução dele. Então, hoje, o login, o Tribunal de Contas do Estado tem login e a senha desse sistema e acompanha, não é depois que terminou, não. O que a gente faz é, depois que terminou, publica lá o resultado. Não é isso, não. É a minuta de edital, é o parecer do procurador, enfim, todo o processo está disponível para quem vai fiscalizar. Alguém tem alguma dúvida que essa mesa diretora e essa Câmara está bem intencionada? Não temos. Essa Câmara não tem nada para esconder. E, mais uma vez, eu me sinto honrado, presidente, de participar, de contribuir com esse processo de transparência
que a Câmara de Vitória tem conseguido nos últimos anos, e principalmente agora, nesses últimos 2 anos, com tantos projetos interessantes como o Falcão, como o projeto Fiscaliza Vitória, e agora esse projeto Câmara Sem Papel, é um serviço para o cidadão. O foco da mesa da Câmara aqui é o cidadão, não são os vereadores, não são os servidores. Os servidores públicos estão aqui para atender ao público. Então, essa ação de ir além, olhar além do horizonte e disponibilizar aí para o Tribunal de Contas o acesso a todos os processos de licitação foi demais. Parabéns, presidente. Por fim, eu vou deixar uma frase que é bem assim, ó, que vai para você, viu, Gandini? Do Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E você tem feito a hora, junto com sua equipe, com os demais vereadores aqui da Câmara Municipal de Vitória. Eu, enquanto cidadão do Espírito Santo, nascido aqui em Vitória, eu tenho orgulho do legislativo do nosso município. Hoje não moro mais aqui, moro em Vila Velha. Não tenho dinheiro para morar aqui em Vitória. Preciso morar no interior. Mas eu me sinto orgulhoso por Vitória, pelos avanços que Vitória tem tido. Gostaria só de voltar duas, e aí eu vou passar a palavra para o César, que ele vai poder falar melhor em números o que significa essa economia de papel, tinta, toner. César. Pessoal, muito obrigado a todos. Presidente, parabéns, meu amigo. Obrigado. Já boa tarde, né? Porque devido à adiantada hora já aí, gostaria de cumprimentar o presidente Fabrício Gandini pela coragem e da implantação desse sistema. E uma coisa que não foi dito aqui ainda, que esse sistema de protocolo e tramitação de processo, apesar de estar funcionando já de forma digital, ele ainda continua trabalhando no sistema antigo. Então, o que proporciona uma transição bem tranquila de um sistema para o outro. Mas, falando em números, com a implantação das indicações, o tipo de processo de indicação de forma eletrônica, vai gerar para a Câmara Municipal de Vitória, hoje, nessa legislatura, uma economia de 420 resmas de papel aproximadamente. Quando esse processo for totalmente implantado, essa economia será de 3.650 resmas aproximadamente. Falando em números, somente em papel, uma economia de aproximadamente R$38 mil. Isso não está sendo computado o quê? Capa de processo que não precisará mais ser feita, colchetes que não serão mais necessários comprar, carimbos, tintas, e o mais importante, a celeridade com que os processos estão tramitando aqui na Câmara agora. Então, o que ocorre é muito importante e todos os setores envolvidos aqui na Câmara, eles estão vendo o benefício que é o processo digital. Números aqui eu teria diversos para mostrar para vocês, mas já fui até me informado aqui que não é para falar pouco e para encerrar logo, porque devido ao adiantado estado da hora. Mas está à disposição, e quem quiser ter acesso, eu posso fornecer todos esses números para vocês e dizer que a Câmara está trabalhando para acelerar e implantar toda a Câmara digital, realmente. Todos os tipos de processos serão digitais. A economia, somente com processos, ela será de aproximadamente R$50 mil por legislatura, o que já se paga praticamente toda a implantação desse processo. Tá ok. Obrigado, César. Estão encerradas as falas, presidente. Acho que a gente pode passar para finalizar. O presidente da Câmara dá uma palavra final. O Everson depois quer fazer uma comunicação com os presentes. Aliás, agradecer a todos que ficaram aqui até agora, apesar do nosso avançar da hora. Todo mundo brindes, né? Tem uns brindes para sortear aí.
Então, quem confirmou a presença com a Amanda, né, que fez a inscrição e confirmou, vai participar de um sorteio agora de alguns brindes. Aqui, presidente, por favor. Só agradecer a presença de todos, dizer que a gente precisa realmente contribuir com a sociedade, essa é uma maneira simples, e nós vamos avançar até o final do ano. A ideia é que a Câmara esteja totalmente sem papel, até o final do nosso ano agora. Vamos apertar aí. Eu todo dia falo, Everson, precisamos mais 2. O processo administrativo precisa começar. Vamos avançar até o final do ano, porque isso é muito mais que, como o nosso professor aqui falou, é muito mais do que economia financeira. É transparência para a sociedade. Nós precisamos parar de enxugar gelo. Porque aí entra uma gestão bem intencionada, daqui a pouco entra outra gestão, daqui a pouco vem um mal intencionado. Então, se a gente, por exemplo, com essa ação da gente dar a senha para o Tribunal de Contas, eu quero ver quem vai ser o próximo presidente que vai tirar a senha. Porque se ele tirar, ele está mal intencionado. E quando a gente tiver todo o processo feito no sistema, o tribunal vai acompanhar passo a passo. Hoje ele acompanha os nossos despachos. Né, os despachos. Ainda não está integral porque ele não tem totalmente. Mas isso é uma contribuição fundamental para a nossa sociedade. Nós precisamos facilitar o órgão de controle. Né? E outra coisa, não é só para má fé. Existe erro também. Existe erro. Então, quanto mais gente estiver observando, nós podemos evitar os erros também. Porque a gente erra, todo mundo erra. Então, assim, a intenção de dar transparência, nós colocamos os contratos. Porque a lei de transparência, ela não fala, a lei de responsabilidade fiscal, ela não fala que você tem que botar o contrato. Você tem que botar quem venceu, o valor, tal. Nós colocamos o contrato na íntegra. Está aí na internet. No início, gera nossa, vai botar o contrato e tal, mas está aí. Antigamente, eu trabalhei no departamento legislativo da casa. Vocês são funcionários, alguns aqui, eu trabalhei. Fui funcionário do departamento legislativo aqui por, acho que 1 ano. E eu lembro a quantidade de jornalista, a quantidade de pessoas de outras câmaras pedindo para... eu queria saber do projeto de lei tal. Porque não tinha. Hoje a gente vive... Desde 2013, quando a gente entrou, eu pedi o César, eu não posso virar o dia. De vez em quando eu dou uma puxada que virou aí ele volta. Esses dias, 8 horas da noite, ele teve que voltar. Que eu falei, não quero que vire o dia. O processo foi protocolado, tem que estar escaneado. Hoje a gente escaneia. Então, assim, por quê? O jornalista ligou, hoje eles nem ligam mais, falar a verdade. Eles já acessam direto o nosso site, está tudo lá. Tem falta, tem audiência pública, tem resultado das votações, tem os contratos na íntegra, tem os horários do nosso calendário. Então, assim, foi o que o professor falou. Estou chamando de professor porque eu prefiro o professor em relação à aula que você deu aqui. Você deu uma aula que realmente o custo da democracia, ele, apesar, aí o nosso amigo da Ágape falou, o Marcos, falou assim, eu não citei todo a nossa TI, né? Mas a nossa TI só tem 2 funcionários efetivos. 3. E 1 estagiário ou 2 estagiários? Então, você citou quase todo mundo. Então, a gente está fazendo com muito pouco, não é? São pessoas que se dedicam. Então, assim, o parabéns que foi dado aqui diversas vezes são aos funcionários da Câmara, porque eles que vão continuar esse processo. O Everson é efetivo. Nós fizemos um processo de concurso para mais 18 efetivos, inclusive na área de TI mais 2, né? 3. Por quê? Porque na área de TI a gente consegue economizar muita coisa. E esses processos novos, o Falcão, o Fiscalize, foi tudo desenvolvido aqui. Algo fantástico. O Marcos, que é parceiro, porque, se vocês perceberem, o custo é baixíssimo de implantação. É baixo. É um custo baixo, dá para qualquer câmara. Dá para qualquer câmara fazer. Então, assim, numa câmara igual a nossa, um sistema desse demora a implantar. Numa câmara menor,
Isso é rápido. Imagina se acabar com o papel, eliminar aquela burocracia. Às vezes você tem no sistema um projeto tramitando e não acha ele no meio físico. Agora vai ter tudo tramitando lá. Se não andar ali, não anda em lugar nenhum. Então, assim, o sistema de controle todo é fantástico. Então, assim, nós estamos aqui construindo uma história. Eu tenho responsabilidade com esse período, sou presidente da Câmara, tenho responsabilidade com esse período e quero fazer o melhor em 2 anos. E quero agradecer a todos que participaram. E nós estamos à disposição, tenho falado isso em toda reunião. A Câmara de Vitória está à disposição. Nós precisamos levar isso para a maioria, para as casas. E só para finalizar, eu queria fazer citação de um servidor para finalizar minha fala. Nós temos um servidor aqui, que não está aqui no momento, mas já esteve, o Lauro. O Lauro tem 70 anos. Estou falando isso porque a gente ouviu aqui várias pessoas falando de resistência à mudança. Isso acontece. O Lauro tem 70 anos. Ele tem lá na salinha dele a máquina de escrever dele. Ele usa a máquina de escrever dele. Ele usa. Ele dá despacho com a máquina de escrever dele. E o Lauro, desde o início, no primeiro dia dessa legislatura, nós decidimos tirar a pauta. Tirar a pauta. Ele, com 70 anos, usando a máquina de escrever dele, não resistiu a esse processo e se inteirou e hoje participa com tranquilidade. Então, ele é o exemplo de um servidor que quer se adaptar a um novo tempo. Nós precisamos disso. Então, eu queria citar aqui e agradecer o Lauro, porque, assim, desde que a gente chegou, ele não criou resistência, que eu achei que poderia ser aonde a gente poderia encontrar uma resistência, até porque, por natural, que uma pessoa com mais idade tem mais dificuldade com a questão tecnológica, mas ele foi uma das pessoas que aceitou com tranquilidade estar nos ajudando e facilitando todo o processo legislativo. Então, eu queria, assim, que ele sirva de exemplo para todos nós, jovens, né, que estamos construindo esse momento da Câmara. Lembrando que é um momento que a gente precisa reproduzir. Então, era isso. Eu queria passar a palavra para o Everson, que é o nosso diretor, já finalizado o evento. Ele vai fazer uma série de sorteios, mas eu vou me permitir poder sair por causa de alguns outros compromissos, mas agradecer a todos, agradecer a presença dos palestrantes, dizer que estou muito feliz de participar desse momento da Câmara. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde já, né? Só estender o agradecimento do presidente, em especial às câmaras e prefeituras que vieram no interior, né, para prestigiar nosso evento. Evento este que já está na 3ª edição, com o único objetivo de compartilhar o que a gente tem feito de melhor para o município, né, como legislativo. Então, a gente tem evoluído. Esse é o 3º evento que a gente prepara com muito carinho, né, para vocês, para estar compartilhando o que a gente faz de melhor. Então, a gente preparou aqui alguns brindes, a gente teve a preocupação de registrar a presença, né, de vocês, e nosso cerimonialista ele vai fazer o sorteio e chamar aqui para a gente registrar esse momento, entregar essa lembrança desse evento, né, e não deixar de agradecer também aos nossos colaboradores, né, a Max Duto, a Ebalmac, que está aqui presente, a Agape, e a Escola do Legislativo, que tem participado intensivamente nos treinamentos, na organização do evento também. Tá? Então, a todos, muito obrigado e até o 4º café. Sorteio é digital? Digital. Então, ele está com um tablet aqui, com um sistema que ele já mesmo desenvolveu. Vamos sortear o que primeiro, Everson? Deixa eu sortear um brinde para os palestrantes. Entregar o brinde para os palestrantes e sortear o que agora primeiro? Sortear um porta-notebook. Um porta-notebook. Quem tem notebook participa, né? Quem não tem não participa, é isso? Todo mundo participa? Todo mundo participa. O brinde é real, não é virtual. Então, o primeiro porta-notebook vai para quem, Everson? Isaac Santos. Cadê Isaac Santos?
Não está presente, ele saiu. Quem saiu não recebe o brinde, né? A gente continua. Então vamos lá. Então quem saiu, perdeu. Vamos para o próximo, mais justo que quem ficou até o final. Isabela Breda Duarte Bravio. Isabela está lá atrás. Isabela é a ganhadora de um porta-notebooks. Ela vai pegar com quem agora? Com a Mônica. Isabela lá atrás. Porta-notebook para ela. Segundo brinde. Morgana Malan. Morgana está aqui. Também é porta-notebook? Porta-notebook também. Pode pegar com a Mônica também aqui. Isabela, você pode se dirigir até a frente, pegar aqui com a Mônica? Se alguém se pudesse registrar com foto a entrega dos brindes. Mais um porta-notebook. Isso. Wagner Bourguignon. Wagner Bourguignon, cadê o Wagner? Está ali. Meus parabéns. Outro porta-notebook. Mais um porta-notebooks. Vadson Falcão. Wadson Amorim. Também ganhou o porta-notebooks. Próximo. Vamos para as canecas agora, a gente volta e vê quantos tem então. Agora falando uma caneca de louça com o logotipo do Café Digital. Maicon do Nascimento. Maicon do Nascimento Loyola. Está lá atrás o Maicon. Vai pegar com a Mônica ali a sua caneca. Próximo. Jaqueline Rocha Ferreira. Jaqueline, cadê a Jaqueline? Está aí? Jaqueline esteve aqui, acho que ela já foi embora, né? Então, próximo. Luiz Faria. Quem é Luiz Faria? Está ali. Wagner de Souza Góes. Cadê o Wagner? O Wagner foi embora? Foi embora. Milene Januário. Quem é Milene Januário? Está aí? Está ali. Ganhou também uma caneca. É isso? Vamos ver o que mais que tem de brinde ali ainda. Para a gente não sortear o que não tem. Mousepad. E porta-copos. Ronaldo Manuel de Oliveira. Ronaldo está aí? Não está, perdeu. Vamos lá, próximo. Timóteo de Souza Ferreira. Timóteo, da Escola Legislativa, vai ganhar um mousepad. Pablo Alves da Silva. O Pablo está aí? Pablo está aqui, também ganhou um mousepad. Agora porta-copo. Descanso de copo. Rogério Guter. Rogério está ali? Está lá. O Rogério ganhou também um descanso de copo do Café Digital. Mais um descanso de copo. Manuela Pompermaia. Manuela está aí, Manuela? Está ali, também ganhou um descanso de copo. Edmilson Lucena. Edmilson. Não se encontra o Edmilson. Franciene Silva de Souza. Franciene está aí? Não está também a Franciene. Marajane Langa. Marajane, ela esteve presente também, ela já saiu. Poliana Henrique Rodrigues. Poliana. Está ali a Poliana. Vamos ver se tem mais coisa ali para a gente sortear. Mônica, a gente tem mais algum brinde para sortear? Acabou? Ok. Então, mas os brindes de sorteio acabaram. A gente quer agradecer a presença de cada um de vocês. Tá? A gente gostaria de poder presentear todo mundo. Infelizmente, não tem como.
Tá, muito obrigado a participação de todos até este horário. Os presidentes das câmaras municipais que vieram visitar, a gente solicita que, por gentileza, venham até aqui na frente falar com a Mônica. A gente queria presidenciar os senhores também com um brindezinho. Tá. No mais, é uma boa tarde a todos. Obrigado pela participação e até o próximo Café Digital.